Fala pessoal, então vamos começar. Antes de começar, na verdade, o nosso capítulo 4 do Evangelho de João, eu gostaria de explicar algo que vai ser fundamental, né, para nosso entendimento dos conflitos que tinha entre os judeus e os samaritanos. O porquê que eles tinham esses conflitos, esses preconceitos. Porque os samaritanos eram mal vistos diante dos judeus, porque os samaritanos tinham ódio também dos judeus. Na verdade, tudo começou no ano, para que vocês entendam isso, precisamos voltar no ano 900 a.C., com a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em dois, em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi dividido em 10 tribos, e quem passou a ser o rei dessas tribos foi Jeroboão. O Reino do Sul ficou com o filho de Salomão, chamado Roboão, e esse reino dele, chamado Reino do Sul, era território de duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Com isso, cada reino teve os seus governantes, né? Passou a ser dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O tempo foi se passando, até que no ano 722 a.C., o reino assírio, né? A Assíria, ela sitiou o Reino do Norte, né? Que tinha a capital em Samaria, enquanto o Reino do Sul, a sua capital era Jerusalém. Então, o Reino do Norte foi sitiado, e principalmente a capital, né, Samaria, e com isso eles ficaram 3 anos sitiados, no período em que o rei deles era denominado Oséias, até que depois desses 3 anos eles foram invadidos e foram tomados, eles foram dominados. E como os reis faziam naquela época, eles levavam os povos tomados como cativos. Então foram levados cativos os samaritanos, né? E os mais pobres ficaram, porque eles levavam principalmente a elite, as pessoas mais ricas, porque geralmente essas pessoas que seriam aquelas que poderiam realizar alguma revolta, alguma revolução contra o país dominante. Mas o que eles faziam? Então levaram essa população mais rica como cativos e enviaram estrangeiros de outras nações dominadas, como por exemplo, de 5 nações dominadas na época. Uma delas era a Babilônia, naquela época, e esses povos estrangeiros foram enviados para poder habitar na Samaria. E acontece que esse povo ficou habitando lá, e surgiram alguns leões, que eles começaram a matar pessoas, a exterminar o povo, e eles logo perceberam que aquilo era atribuído à ira de Deus, e eles informaram isso ao reino da Síria, pedindo um sacerdote que enviasse um sacerdote que tinha sido levado cativo, e que ele pudesse voltar e pudesse ensinar o povo a adorar aquele Deus, né, o Deus de Israel, para que a ira de Deus cessasse e não houvesse mais esses leões, né, que exterminavam o povo. Aconteceu que esse sacerdote foi enviado e ele ensinou o povo, digamos assim, a adorar a Deus. E esse problema acabou de uma forma cessando. E o problema, na verdade, foi que, com isso, o povo samaritano e os outros 5 povos enviados para poder habitar no Reino do Norte, que tinha a capital em Samaria, eles acabaram se misturando. Houve uma miscigenação de cultura, de até população, de gerações, e houve uma mistura, digamos assim, racial entre povos, né? E isso era condenado pela lei de Moisés, e o povo não poderia se misturar. E acabou que eles aprenderam a adorar a Deus, aquele povo, né, que era, digamos, pagão, e só que eles adoravam a Deus,
mas adoravam os deuses de origem deles também. Então, na verdade, houve uma miscigenação de um sincretismo religioso, uma miscigenação. Eles adoravam a Deus Israel, mas adoravam outros deuses também. Então, esse que era o problema que foi visto pelos judeus. Desde aí eles já vinham com certo preconceito e acreditavam que os samaritanos eram muito errados por ter se misturado com os outros povos. Acontece que um pouco mais para frente o Reino do Sul, né, Judá foi sitiada também pela Babilônia e eles foram levados cativos. Essa história a gente conhece, né, que Daniel foi levado, seus amigos, e com o tempo depois eles voltaram do cativeiro, e a partir do ano 539 aproximadamente o rei Ciro, que era o rei da Babilônia naquela época, mandou que fosse reconstruído o templo de Jerusalém. E o que acontece é que os judeus já tinham um certo preconceito com os samaritanos e eles deixaram os samaritanos à parte. Não quiseram que os samaritanos fizessem parte dessa reconstrução do templo e houve essa briga entre eles por isso, porque eles queriam participar da construção, mas não foram permitidos. E com isso, eles criaram o próprio... enquanto os judeus criaram o templo deles em Jerusalém, reconstruíram, né? Os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim. Aí cada um adorava no seu lugar. Os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam no templo construído também no Monte Gerizim. Só que com o tempo, até um fato que um historiador menciona que, se eu não me engano, aproximadamente no ano 19 depois de Cristo, o que pode ter feito acirrar mais ainda esses conflitos entre samaritanos e judeus é que os samaritanos eles colocaram ossos humanos no templo, em cima do altar de oferta e de sacrifício, né? Do altar de sacrifício, profanando o altar do Senhor. Então, os judeus passaram até orar, finalizar suas orações, a partir daquele momento amaldiçoando os samaritanos. E nessa hora que Jesus, quando ele se encontra com a mulher samaritana, já não existia mais o templo que eles haviam construído em Gerizim, porque no passado, antes desse momento que ele fala com a mulher samaritana, muitos anos antes, né, o templo deles tinha sido destruído, porém eles continuaram adorando no Monte Gerizim e diziam que o lugar para se adorar era no Monte Gerizim, enquanto os judeus tinham a plena convicção de que o lugar para se adorar a Deus era no Templo de Jerusalém. É isso aí, então já estamos prontos para começar o nosso capítulo 4 efetivamente.